E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Hoje nós estamos na aula 10 da disciplina de Administração de Sistemas Operacionais e nós vamos falar de comandos de manipulação de arquivos e diretórios. O objetivo aqui é a gente repassar os principais comandos, os mais utilizados para se manipular arquivos e diretórios. O que é manipular? É criar, remover, né? Criar links, esse tipo de operação feita em cima de manipulação de arquivos e diretórios. Ok? O primeiro comando que nós vamos ver é o comando mais utilizado, que é o ls. ls vem da palavra list, em inglês, que significa listar. Então ele lista os arquivos de um diretório, tá legal? Você digita o comando ls, suas opções, nós vamos ver aqui algumas opções mais utilizadas, e o caminho do arquivo. Você pode dar um caminho absoluto que ele vai listar, ou seja, não precisa estar posicionado diretamente dentro do diretório onde é que eu quero listar. Eu posso listar qualquer diretório a partir de outro ponto qualquer do sistema operacional, tá bom? Vamos dar uma olhada primeiro antes da gente ver. Então vamos dar uma olhada nas opções. Aí nós temos as opções "-a". A opção "-a" ela lista todos os arquivos, inclusive os ocultos. É uma opção muito utilizada, né? Principalmente porque às vezes você quer ver arquivos que estão de histórico, de login de usuário, arquivos ocultos do sistema. Lembrando que arquivo oculto do sistema é todo arquivo que começa com um ponto, né? Então, para ver arquivo oculto, eu preciso do "-a". O "-a" maiúsculo lista quase todos, excetuando os diretórios de um diretório. Ele lista todos, inclusive os ocultos de um diretório, mas ele exceto o diretório atual e de nível anterior. Eu nunca usei, tá? O "-b" ignora backups. O "-" já é um parâmetro muito utilizado. Ele mostra os arquivos em cores diferentes, tá? Você não precisa dar esses parâmetros aí, never, always, outro, não. Se você colocar always, ele vai sempre mostrar em colorido. Mas qual a vantagem? A vantagem aí é que a gente consegue observar, sem ter que verificar o permissionamento do arquivo, que tipo de arquivo que ele é, né? Então, se ele tiver em verde, por exemplo, ele é um executável. Se ele tiver em azul, ele é um diretório, né? E assim por diante. O "-d" lista diretórios, o "-f" insere um caractere após os arquivos executáveis, um asterisco, diretórios, barras, sockets, links simbólicos, também muito pouco usado. O "-g" não mostra grupo, e o "-h", aí sim uma opção muito utilizada, me mostra o tamanho dos arquivos de forma que a gente consegue entender em bytes, kbytes, megabytes, gigabytes. Se ele não for usado, o tamanho do arquivo vai estar em número de blocos, o que às vezes para a gente não é interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente vai trabalhar nisso daí. Então, se eu simplesmente fizer o comando ls, ó, ele lista o diretório. Eu estou aqui no diretório do root. Se você observar aqui, ó, você está aquele tiozinho ali, significa que eu estou no meu diretório home. Como eu estou logado como root, eu estou no /root. O PWD me permite ver isso, ó. Estou no /root. Eu só tenho um arquivo lá. Vamos para um diretório onde eu tenha mais arquivos. Vamos para o /etc. Então eu vou me posicionar no /etc, vou dar um ls, ó, lista diretórios do diretório, lista de arquivos do /etc. Só que aí ele não me dá muita informação, é só uma lista simples. Então vamos melhorar o nosso comando. ls "-a", aí eu vou ver os arquivos ocultos. O L é uma opção que me mostra lista longa, então ela vai me dar muitos detalhes sobre meus arquivos. O H, ele vai me dar em tamanhos, os tamanhos de forma humana, de leitura mais fácil, né? Não em bloco, leitura humana. E o "-" color para ficar colorido, ó. Olha aí. Só que veio uma lista muito comprida, né, pessoal? Não passou da minha tela. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma paginaçãozinha aqui. Type more vai paginar a página para mim. Tá aí. Estão aí os arquivos. Preste atenção que os arquivos que você vê aí em colorido são do tipo diretório. Se você olhar aqui bem à esquerda, nessa coluna onde você tem D, R, W, o D significa diretório. O traço simples significa arquivo. Quando aparecer um L, é link. E se aparecer P, é pipe. Se aparecer S, é socket. Então, a primeira letra lá da esquerda, ela me indica o tipo do arquivo. Aí eu tenho aqui o usuário e o grupo do usuário. No caso, todos esses arquivos são do root, o seu tamanho e a data de criação ou a data em que eles foram alterados. E por último, o nome. Preste atenção que ponto e 2 pontos aparecem lá em cima, ó. Olha lá à direita em azulzinho, os dois primeiros arquivos que nós temos são ponto e 2 pontos. Esses dois arquivos aí, a gente já estudou isso em sala de aula. Nós já vimos que o ponto se refere ao próprio diretório onde eu estou e o 2 pontos se refere ao diretório pai desse diretório onde eu estou posicionado. Por que eu tenho que ter isso? Porque como eu estou listando um diretório, eu estou pegando a lista do diretório. O diretório nada mais é do que um arquivo de índices. E ele tem um índice para ele mesmo e um índice para o pai dele, para que a gente consiga estabelecer uma lista duplamente encadeada. Né, pessoal? Vamos passar mais um pouco.
Aí nós temos vários diretórios. Aqui, ó, local time, esse aí que está no meio da tela, ó, observa que ele está em azul claro, ele é um link. Vocês conhecem link lá da família Microsoft, lá dos sistemas operacionais Microsoft, com o nome de atalho. Esse local time, ele aponta para esse outro arquivo aí, ó, em USR Share Zone Info América São Paulo. E olha lá, na primeira letra do lado esquerdo, que você vai verificar, aqui, ó, que ela é um L de link. Tá? Aqui eu tenho os Ds de diretório e os tracinhos são arquivos comuns do sistema, tá? Vamos lá. Mais aí, ó, tem mais alguns links aí. Ó, RMT. Esse RMT está em verde, por quê? Porque ele é um executável, ou seja, ele pode ser executado, tá? Isso aí a gente determina aqui nessas informações aqui, ó. O que são essas informações? São as permissões de arquivo. Nós vamos ver isso em uma aula posterior, tá, pessoal? Não agora. Mas nós ficamos sabendo que isso aí é o diretório, que é as informações de permissionamento desse arquivo e desse diretório. Ok? Tá bom. Então, aqui outras opções. Ó, o "-l" que nós usamos, formato longo. "-l" maiúsculo lista o arquivo original e não o link referente ao arquivo. Isso não é interessante, né, pessoal? É bom você saber que é um link. O "-o" usa uma lista longa sem os donos do arquivo. Tá? Se você fizer IG, ele vai fazer a mesma coisa, vai tirar o dono. O "-p" é a mesma coisa que o "-f", mas não inclui o símbolo asterisco, também não é usado. E o "-r" maiúsculo lista subdiretórios, ou seja, não só o diretório onde eu estou, mas todos os diretórios abaixo dele. Aí já é uma opção interessante. Vamos lá dar uma olhadinha como é que isso funciona? Ó, então eu vou fazer a mesma lista que eu fiz aqui. Eu vou colocar aqui agora, ó, o "-r" maiúsculo. Então eu tenho uma lista longa, né, uma lista com objetos ocultos, longa, em formato de leitura em bytes, né, bits, bytes, e recursiva, colorida. Vou tirar o more. Olha como é que ela ficou mais longa. Por quê? Porque agora eu estou listando todos os subdiretórios abaixo de /etc. Então, eu consigo ver tudo que está abaixo. Então, vou dar um pipe aqui agora, vamos paginar, para a gente poder ver melhor. Ó. Aí aqui no final ele vai começar a me mostrar os subdiretórios. Olha lá, ó, ponto alternatives e mais o que está ali dentro. APM, aí dentro de APM tem EVND, APT, e aí vamos lá. Então eu tenho uma lista completa de tudo que está abaixo daquele diretório onde eu pedi a listagem. Ok? Ctrl C, a gente interrompe isso daqui. Beleza? Então, ó, um comandinho legal, ls. E eu posso ainda adicionar mais um carinha aqui, ó, o T. O que o T faz? O T, ele ordena os arquivos em formato de data em que eles foram acessados ou criados, certo? Do mais recente para o mais antigo. Ó, pronto. Aí você vai ver lá que nós temos datas mais antigas. 11, 12 de fevereiro. Aí vamos subindo, tá vendo? Aqui ela tá recursiva ainda, tá? Então, só repassando. Nesse nosso comando aqui, tá? O ls, ele lista o diretório. O A é a opção para arquivos ocultos. O L, lista longa com detalhes. O H, tamanho do arquivo em formato humano. R maiúsculo, recursivo. E T, ordenado por data de criação ou última alteração. Color, para que eles fiquem coloridos. Tudo bem? O pipe more não faz parte do nosso estudo agora, tá? E tá aí, ó, essa saída que a gente obtém. Bom, voltando aos comandos, o próximo, esse aqui é uma saída típica, tá? Então, a hora que você vê, essa é uma saída normal que eu fiz, o ls-a, lista longa. Próximo comando é o cd. O cd, o nome de cd é change directory, ou seja, mudar de diretório, entrar em um diretório, se posicionar em outro diretório, tá legal? Não tem não temos aqui muitas opções, muitas flags desse comando. Ele é um comandozinho simples, né? Muito fácil de ser utilizado. Vamos só exemplificar como é que a gente usa isso daí. Ó, eu quero me posicionar no meu diretório home. Então, vamos nos posicionar aqui no diretório raiz. Pronto. Ó, estou no diretório raiz. Quero me posicionar no diretório /home. Estou no diretório /home. Ok? Quero voltar para o meu diretório home. ls cd. Ó. Perdão. cd til. Assim que eu achar o til aqui. Olha lá. cd til. Lembrando que o til é o meu /home, ó. pwd, estou no /root, né?
cd /etc. Pronto, só isso, tá, pessoal? É um comando para que você se desloque dentro do sistema operacional de diretório em diretório, para que você possa realizar seus procedimentos aí de manutenção e seus procedimentos dentro do sistema operacional. Legal? Vamos continuar? Próximo comando, mkdir. O nome já diz, mkdir é make directory, ou seja, faça um diretório. Cuidado aí, pessoal, botei aí em maiúsculo, tá errado, tá? Comando é em minúsculo, letras sempre minúsculas. Lembrando que o Linux é case sensible, ou seja, ele cap sensible, ou seja, ele distingue maiúsculo de minúsculo, tá legal? Então ele cria um diretório no sistema e ele criar um diretório vazio, né? E eu só tenho que dar mkdir, opções e os diretórios. Quais as opções que nós temos? O "-p é a principal. O que significa esse "-p"? Suponha que o P significa path, de caminho. Suponha que eu queira criar uma estrutura de diretórios, não apenas um diretório, ou seja, vários diretórios um dentro do outro. O que eu tenho que fazer é criar apenas o caminho, dar apenas o caminho. Com a opção "-p", ele vai criar isso pra gente. Vamos fazer? Mais fácil de entender, né? Vou lá para o /home, que é fazer uma baguncinha legal lá. Suponha que eu vá criar aqui uma aula, um arquivo chamado, uma pasta chamada teste. E dentro de teste eu vou criar escola. Dentro de escola eu vou criar sala. E dentro de sala eu vou criar aula. Um conjunto de diretórios. Então como é que eu faço? mkdir /, eu estou aqui já, /home. Não precisaria, eu poderia fazer assim, ó, pessoal, ponto /, aqui, né? Mas dando o caminho completo. /home, vamos criar aqui teste, escola, /sala, /aula. Bom, o que vai acontecer? Ele vai dar erro. Por que ele falou que vai dar erro? Porque ele não conseguiu, ele não conseguiu achar o primeiro, né? Arquivo ou diretório não encontrado. Então, a hora que ele vai tentar criar lá o aula, ele não existe o sala. Tenta criar o sala, não tem o escola, tá errado. Então, como é que eu faço? Eu falo, cria o caminho inteiro. Pronto, quer ver? Olha lá, ó. Aí o teste aí, vamos entrar em teste. Vamos dar um ls, a escola, vamos entrar em escola, ls, vamos entrar em sala, ls, vamos entrar em aula. Ó, já estou em aula. pwd, home, teste, escola, sala, aula. Toda essa estrutura foi criada de uma única vez quando eu uso o parâmetrozinho aí, a flagzinha "-p", junto com o comando mkdir. O comando mkdir é um comando bem simples, tá, pessoal? Não tem muita complicação aí, não tem muito jeito de complicar ele não, ok? E rmdir? O rmdir faz exatamente o contrário do mkdir. O que é o contrário? É excluir o diretório, tá? Ele remove o diretório do sistema, ok? Agora, é interessante uma coisa, ele tem algumas limitações. A primeira limitação é que o diretório tem que estar vazio, ele não consegue remover um diretório que tenha qualquer conteúdo dentro dele. Se tiver um arquivo dentro, ele não consegue, né? Outra coisa, você não consegue fazer a remoção de diretório se você estiver posicionado dentro dele. É necessário que você esteja um nível acima desse diretório. Se você estiver no próprio diretório ou algum nível abaixo, ele não vai conseguir remover. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer isso daí. Perdão. Então, ó, eu estou aqui dentro de aula. rmdir aula. Ó, não pode. Por quê? Porque eu estou aqui dentro, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair. Mas vamos fazer uma coisa aqui primeiro. Vamos criar um arquivo aqui, ó. Vamos criar um arquivo agora, .txt. Agora. Criei o arquivo, né? Ok, Ctrl X, salvar. Tá aí, tá salvo. ls aí, o arquivo agora txt está dentro de aula. Vou sair de aula. Pronto, posicionei um nível acima, entendeu, pessoal? Ó, saí de aula, voltei para a sala, tá? Tô um nível acima. Beleza, vamos remover. rmdir aula. Não pode. Aula não é um diretório não vazio, não vou conseguir. Da mesma forma que eu não consegui remover quando eu estava dentro dele. O que eu tenho que fazer? Tem que ir lá e tem que excluir esse arquivo, tá? Daqui a pouco nós vamos passar esse comando aqui, mas o comando para remover arquivo é rm, tá bom? Depois a gente vai direitinho nele. Ó, agora tá vazio, ó. Vou sair e vou remover a aula. Beleza, a aula sumiu, ó, desapareceu. Bom, qual o problema com isso daqui, pessoal? Suponha que você tenha um diretório com 5.000, 10.000 arquivos. Você fez uma instalação de um sistema completo e você tem tabelas e tem imagens e tem muita coisa, um diretório bem complexo, com subdiretórios, uma árvore bem profunda para baixo dele. Como é que você vai apagar?
Mas você vai ter que apagar um por um e lá entrar e pagar 10 mil, 5 mil arquivos? Não. Então, quando a gente tiver que fazer, apagar um diretório que não está vazio, e a gente precisa fazer isso, em muitos casos é isso que realmente acontece, a gente não vai usar o rmdir, nós vamos usar um outro comando. Esse comando é o rm, tá bom? Daqui a pouquinho vamos repassar aqui então. Vamos voltar lá e repassar, né? Então, rmdir remove. Eu vou fazer o rm primeiro, depois eu volto no cat, tá legal? O que o rm faz? O rm ele apaga arquivos. Ó, acabei de usar o rm lá para apagar aquele arquivo agora.txt. Ele apaga arquivos, mas também pode ser usado para apagar diretórios, subdiretórios vazios ou não, diretórios vazios que contenham arquivos, tá legal? O que eu tenho que dar? Rm e o caminho. Aí vem aqui algumas flagzinhas que são importantes. Diferente lá do rmdir, que a única flag importante é o "-p, aqui eu tenho algumas que são importantes. O interativo não, que é simplesmente só para ele me perguntar se é para remover ou não. Então a gente não costuma usar isso daí porque ele vai ficar perguntando toda hora e vai nos atrapalhar. O verbose é simplesmente para ele ficar falando sobre a operação que está acontecendo. Também não é interessante. O R minúsculo recursivo é importante. Porque às vezes eu quero apagar um diretório, um arquivo, e não só ele, eu quero apagar todos que estão abaixo dele. E que geralmente é assim que acontece. A gente tem que usar o recursivo. O F é para remover arquivos sem perguntar quando você está tendo algum tipo de problema. Às vezes você não consegue algum lock de hardware, alguma coisa. Eu não aconselho a utilizar, tá bom? Menos arquivo remove arquivos que contenham caracteres especiais, tá legal? Às vezes você tem um arquivo, por exemplo, que ele tem um asterisco, que ele tem um espaço, que ele tem um traço, e aí você vai ter que usar essa flagzinha arquivo para remover isso. Mas isso aí é um caso muito especial, tá bom? Vamos fazer aqui pra gente entender. Vamos lá. Estou aqui em sala, eu vou criar de novo aula, mkdir aula, vamos entrar em aula, vamos criar de novo o nosso arquivo agora. Criado, né? Ó, arquivo agora está criado. Eu vou sair daqui. Agora eu quero remover a aula. rm aula. Certo? Ó, não fala, é um diretório. E aí, como é que a gente faz? rm -r recursivo, pronto, ele remove. Por quê? Porque eu falei para ele que eu quero fazer recursivamente. Eu consigo remover o arquivo, o diretório aula, porque eu tenho um arquivo agora.txt, mas quando eu uso o recursivo, ele primeiro apaga o arquivo, porque o arquivo está dentro do diretório. Se houvesse um outro diretório, ele apagaria esse diretório. Se tivesse um outro arquivo dentro desse diretório, apagaria o arquivo, o diretório, depois ele vai trabalhando de baixo para cima. Então aí ele não me dá problema. Então o recurso para a gente fazer a exclusão de arquivos, de diretórios que têm arquivos dentro, é usar a recursividade, tá bom? Vamos usar também metacaractere, ó. Interessante. Vamos voltar para dentro de... Já remover aqui dentro de sala, vamos criar três arquivos, ó. nanodia.txt, criei. nanogiovanni.txt, criei. nanodata.txt, só para a gente testar. E um quarto arquivo, carta.txt. Pessoal, existem outras formas de criar arquivo que não seja usando editor de texto. No momento eu estou usando editor de texto porque vocês ainda não dominam o comando, é o touch. Nós vamos ver ele na próxima aula, tá bom? Então por isso que eu usei editor de texto, mas poderia ter criado de outra forma. Mas não vem ao caso agora. Olha só, eu tenho aqui 4 arquivos. Eu quero remover todos os arquivos que comecem com D. Aí eu vou usar o meu metacaractere, ou coringa, né? Você pode escolher aí. O metacaractere aqui é o asterisco. Se eu colocar 2 asteriscos, ele remove com qualquer extensão também tudo que tem depois de D. Vamos lá? Ó, vamos ver o que sobrou? Sobrou só o carta.txt. Por quê? Porque o carta.txt ele não começa com D, né? Vamos remover agora, ó, todo diretório que seja, todo arquivo que seja .txt. Pronto, removeu o carta. Então eu posso usar o metacaractere. Posso usar o metacaractere em qualquer posição. Última letra, primeira letra, antes de ponto, depois de ponto e assim por diante, tá? Então é uma mão na roda também, ok? Então o comando rm, ele remove diretórios
mesmo que esse diretório esteja ocupado com vários arquivos. Nós temos vários arquivos contidos nele. Neste caso, temos que usar a flag recursiva, tá bom? Bom, pessoal, faltou aqui o nosso cat, né? Vamos ver o catzinho. Nós vamos já parar a aula por aqui, senão ela começa a ficar muito extensa. O que o cat faz? O cat ele vem da palavra cat, C-A-T-H, né? Cat, C-A-T-C-H, pegar em inglês, né? Cat, e não cat, gato, aí não confunde aí não, pessoal. Ele mostra o conteúdo do arquivo e ele manda esse conteúdo para a saída padrão do seu sistema. Qual que é a saída padrão? A saída padrão, no nosso caso aqui, sempre será o monitor, né? E eu posso usar algumas flags. Uma opção é "-n", que me mostra o número de linhas, e "-s", que não me mostra linhas em brancos. Mas ele tem mais umas coisas mais interessantes, que é a parte de redirecionamento. Vamos lá dar uma olhada no cat para ver como é que funciona a coisa. Vamos limpar aqui. Ó, o arquivo está vazio. Vamos criar um arquivo aqui. Vamos criar o arquivo carta.txt, ok? Cartinha. 3 linhas em branco. Sim. Está criado o nosso arquivo aí. Vou pegar o cat e carta.txt. Pronto. Mostrou o conteúdo na minha tela, né? Na minha saída. "-n", olha lá. Numera, certo? "-s", não vai mostrar linhas em brancos. Engraçado, não tinha que ter mostrado todas as últimas, né? Parece que a última ele mostra. Bom, e agora, só isso? Não, cara, tem uma coisa aqui muito mais legal. Preste atenção, se eu pegar o arquivo cat, carta.txt, e usar o sinal de maior, ele é um redirecionador, ele funciona como se fosse uma seta, tá bom? Eu quero enviar esse conteúdo não para minha saída padrão. Eu quero mandar esse conteúdo para um outro arquivo chamado carta2.txt. Vamos lá agora? Olha lá, ele criou o arquivo. Se não existir, ele cria o arquivo. Nossa, interessante, hein? E aí, vamos ver o que tem dentro de carta 2? Carta2.txt. Olha lá, ó. O conteúdo está exatamente igual ao de carta 1. Ok, e se eu fizer de novo o mesmo comando? Ele vai sobrescrever ou ele vai fazer um append, acrescentar no final? Ele vai sobrescrever, certo? Ó, não mudou nada. O que ele fez? Ele sobrescreveu. Então, quando eu usar, tem que tomar cuidado com isso. Quando eu utilizar esse redirecionador aí, maior, ele vai sobrescrever. Mas eu posso mudar isso. Eu posso colocar aqui dois sinais de redirecionamento. Se eu colocar 2 sinais, agora o que vai acontecer? Ele vai redirecionar. Vamos fazer de novo? Vou fazer 3 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tinha o original, acrescentei a primeira vez, depois acrescentei mais 3 vezes. Então, quando eu uso 2 sinais de redirecionamento aí, o maior, eu estou fazendo um apêndice. Quando eu uso um só, eu estou sobrescrevendo. Agora, olha que interessante. Se eu fizer com uma só, vamos... Pronto, eu sobrescrevi. Carta não havia mudado, carta continua no nosso arquivo original, né? Eu posso, inclusive, mandar para a impressora, tá? Se eu tiver uma impressora de linha aqui, por exemplo, não é o caso, tá, pessoal? Não é o caso, ó, cat carta.txt mandando para LPR0, line print, né? No caso, eu não tenho impressora, ele mandaria isso aí para o spool de impressão. Tá, pessoal? Manda para o spool de impressão. Se eu tiver um pipe, ele manda para o pipe. Se eu tiver um socket, ele mandaria pela rede através do socket. Ele pega o arquivo e sempre vai mandar esse arquivo para algum lugar. Se eu não falar nada, a saída é saída padrão, que é a tela. Pessoal, por hoje está tranquilo. É isso, né? Para que a gente não fique aí com uma aula de vídeo muito extensa, muito cansativa. Na aula que vem nós vamos continuar a partir do próximo comando, que é o copy de arquivos, tá? Vou deixar aí para vocês uma atividade e, por favor, façam a atividade logo em seguida e me enviem. Tudo bem? Ok, pessoal? Agradeço. Obrigado.